primeira história é do patriarca Abraão, o pai da fé. Abraão foi feito um convite para ele, a qual, um convite assim, extremamente meio maluco, desafiador, para ele sacrificar o seu próprio filho. E ali em Gênesis 22:6 tem algo muito interessante. Ali fala o seguinte, eu vou comentar, tá? Mas você pode abrir a sua Bíblia. Mas ali fala o seguinte, que eles levantaram pela manhã, bem cedinho, e se preparavam para o sacrifício. E ali diz então que Abraão estava com a faca e o fogo. E ele fez algo muito interessante. Ele pega a lenha, você se recorda do que ele faz com a lenha? E ele faz assim, garoto, carrega a lenha. Imagine você nessa situação. Seu filho está indo para uma cirurgia, um menininho aí, ó, igual o meu, 7 anos, ali o Theo, 7 anos. Nas horas que antecedem a cirurgia, como que você cuidaria dele? Tem o Arthur ali também. Nossa, meu menino, com todo cuidado, com todo zelo. O menino estava indo para morrer. O pai poderia falar, não, tadinho dele, vamos isentar ele de qualquer coisa. O menino estava indo morrer. Ele fala, moleque, pega a lenha que está no chão e coloca nas suas costas. E a gente vai subir o morro. Abraão estava ensinando algo fundamental para aquele menino, que se chama responsabilidade. Independente da idade do seu menino, ele precisa aprender a ter responsabilidade. Isso aí vai ser fundamental na vida dele. Mas tadinho dele, cuidadinho de você, meu querido. Ele criar um menino sem responsabilidade. E ele então coloca, e diz o texto, que eles vão subir o monte, e por várias vezes o menino carregando a lenha vai perguntar, pai, o que está acontecendo? E o pai fala, Deus vai prover, vamos subir. E você vai continuar carregando aí. Essa é uma primeira lição. Passou-se o tempo, esse menino cresceu, formou a sua família, e agora ele tem 2 filhos. Os seus filhos se chamam Jacó e Esaú. Ele se casa com uma bela mulher, e aí, nesse texto, ali nesse relato de Gênesis 26 e 27, tem algumas peculiaridades, que assim, a gente não posso me demorar muito, mas diz que a mãe amava mais um, e o pai amava mais outro. Essa questão é muito estranha, assim, nós teremos que discutir entre pais, porque aqui nós temos muitos filhos, eu aqui também sou filho, sou pai, está tudo junto e misturado. Mas assim, esse negócio, eu acredito que os pais eles têm uma certa identificação, depois que você tem mais de um filho, mas eu não sei se chega essa questão de gostar, mas além disso, tem gente balançando a cabeça aí, né? Então tem esse negócio aí de filho, aí os filhos que lutem aí para entender essa questão. Mas diz que a mãe gostava mais de um e o pai gostava mais de outro. E a primogenitura era de um, houve todo aquele lance lá de um filho que vende para o outro, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: Isaac estava velho e ele diz então para Esaú: vai no campo, vai fazer uma caça, me traz que eu vou te dar a bênção. E o que acontece com a mãe? Ela escuta. E ela faz o quê? Ela chama seu filho preferido, vem aqui, nós vamos fazer uma articulação aqui. E aí acontece a cena como vocês estão vendo, que a grande maioria já está familiarizada. Qual que é o ponto que eu gostaria de chegar aqui? O desenvolvimento da masculinidade. Qual que é a ligação que eu faço aqui? Os nossos filhos, eles são pequenininhos, bonitinhos, mas eles começam a crescer. Chega na juventude ali, adolescência e tal, e muitas mães ainda, eu não estou fazendo questão de julgamento, mas eu acho que é uma forma de educação. Se você faz, não se sinta culpado aqui, eu não estou falando sobre certo e errado. Estou pensando, refletindo sobre a vida. O menino já tem 17 anos, já é um homem grande, peludo, barbado, e a mãe continua levando comida no colo para ele. Ai, meu filhinho, você não vai comer? A mãe continua despertando ele para ir para a escola. 17 anos tem o moleque. Você não vai levantar? Você não vai para a escola? Então o desafio da juventude é o quê? O excesso de cuidado. Nós temos que criar o nosso filho para o mundo,
para desenvolver as habilidades da vida. Às vezes o menino está no terceiro ano, último ano da escola, pensando em faculdade, mas ele não aprendeu a fritar o ovo. Ele vai viver como? De miojo pro resto da vida? Você vai pagar todas as marmitex que ele vai comer dali para frente. Então, queridos, nós precisamos educar os nossos filhos para a vida, mas muitas vezes isso é dolorido, porque dói no meu coração. Eu vou ver aquele infeliz perder hora, eu vou ver aquele miserável ficar sem comer, eu vou ver aquele infeliz ficar com frio. Só que é preciso, porque o excesso estragou essa família. O excesso de cuidado estragou a família. Porque Jacó entendeu o quê? Eu sou o queridinho. A minha mãe está me ajudando a tapear o meu pai. Então veja que nós, na nossa condição, vivemos sim em desafio. Não existe um manual sobre cuidado, sobre desenvolvimento. Até existem, né? Mas é muito adaptado a cada realidade. Mas para nós termos um menino que vai se tornar um homem, ele precisa sim passar por esse caminho. E aí nós chegamos à idade adulta. Como nós vamos olhar para o homem adulto? O que nós vamos pensar sobre ele? Aí na Bíblia nós temos... só uma questão aqui importante antes disso. A educação dos pais vai depender muito da união entre o casal. E esse é um ponto que eu não poderia passar. É claro que como casal, nós vamos divergir em algum momento. Vamos pensar diferente. Mas os pais têm que estar unidos. Porque aquela coisinha ali, fala com a sua mãe. Claro, toda casa tem a sua dinâmica. Fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Muitas vezes o pai não participa de forma efetiva na educação dos filhos. Tem aquela coisa assim que acontecia muito no passado, né? Não sei se acontece tanto hoje. Hoje eu acho que talvez menos. Mas você já ouviu aquela frase assim? Geralmente a mãe ficava mais tempo em casa, falava com o menino: quando seu pai chegar, aí a gente vai conversar. Era ou não era assim? O seu pai está chegando. Olha, você não tomou banho ainda? Você não está pronto? O seu pai está chegando. Então assim, o pai somente com aquela representação da lei, da autoridade. Eu venho aqui, eu vou fazer a punição. Eu sei que tem aí alguma questão que nós podemos pensar sobre, mas o pai não é só o aspecto punitivo. O pai tem que participar diretamente da educação dos filhos. É uma questão que a gente tem que se pensar. E o homem adulto? Eu tenho mais um slide aqui, eu não estou vendo lá. Estou perdido aqui. Mas assim, antes de nós chegarmos ao homem adulto, eu trouxe aqui, baseado numa pesquisa, algumas questões que nós temos que repensar em relação à educação dos meninos. Por exemplo, o exemplo aqui, que eu já falei, ele precisa ver você, homem do século XXI, compartilhando as atividades domésticas com a sua esposa. Entendeu? Homem lava, passa, cozinha, lava roupa, dobra roupa, faz tudo isso. Entendeu? E não é vergonha para ninguém. Agora, se seu filho não o vê você fazendo isso, muito provavelmente ele vai entender que não precisa. Daí ele vai encontrar uma donzela aí que lava, passa, cozinha para ele, que eu acho muito difícil nos dias atuais. E aí o que vai acontecer com o menino? Ele vai sofrer. Na casa de mamãe, vou voltar para a casa de mamãe. Na casa de mamãe comia tão bem. E a mulher do século XXI fala: hoje não tem comida, é cada um por si. Vai buscar pão da padaria, quer comer? Vai na casa de mamãe. Olha essa roupa sua, chegou do futebol. Eu não vou lavar. Olha o tanque, a máquina está ali. Queridos, essa é a modernidade. Então, se os nossos filhos não verem, eles não irão fazer. Expressar opiniões e sentimentos livremente. Geralmente os meninos são mais negligenciados nesse sentido. Caiu, é claro, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Caiu, levanta, não sente dor, está com medo. Não, o homem não tem medo do escuro. O desafio de entender que o homem precisa expressar o seu sentimento. Então são questões que nós precisamos pensar. Piada sexista, o que acontece? Uma menina, você nunca vai ouvir alguém falar assim, pegar a menininha ali pequena: olha, você já tem um namoradinho? Mas com o menino acontece. Por que nós fazemos essa diferença? O menino acontece. Um menino de 10 anos, olha, namoradinhos, olha os dois casalzinhos. Isso aí se chama sexismo, porque nós tratamos com diferença.
Entendeu? Se o menino, teoricamente, não que eu concorde, tá? Se o menino de 10 anos fala que tem uma namorada, a menina também poderia. Só que nós tratamos de maneira diferente. O menino, como sempre, é aquele que vai, o agressivo. Cuidado aí, como que é? Cuidado com as cabras, que o meu bode está solto. O pai do menino fica, é o menino. E a menina, não, aqui, o zelo e tal. Então, cuidado com esse pensamento. Eu coloquei já, falei isso, ele está com medo, de uma questão muito primordial. Geralmente, meninos são ensinados que se eles não conseguem pela palavra, a força seria para o menino é educado daquela forma assim, e aí, não vai reagir? É muito comum você ver brigas entre meninos de maneira assim, socos e chutes. E isso, queridos, não é só genética, isso é educação. Muitas vezes, sem perceber, nós somos aqueles que incentivamos com palavras. Não que você fala, você tem que ir lá dar um soco na cara do menino. Mas você fala, e aí, você não vai se defender? Você tem que reagir, você não é homem. Podem perceber, homens têm uma tendência a serem mais violentos, mais agressivos. E isso não deve ser uma característica nossa. E isso vem de quando? Por isso muitas vezes você vê alguns adultos aí pirados por aí, porque não foram bem educados na infância. Então, fica aí a questão. E aí nós seguimos pensando então agora sobre o homem adulto. O homem adulto que foi cuidado, que assim, que teve ou não uma boa educação. E aí, o que nós temos na Bíblia falando sobre este homem? Dá um toque para nós aí, mas é 1 Timóteo 3, por favor, abram suas Bíblias lá. Eu vou pegar aqui porque eu quero ler na nova versão internacional, porque as palavras são mais fáceis para nós entendermos. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim sobre os homens, que eles têm o sonho de ser bispo, ser um ancião, ser um pastor. Você fala, Lucas, mas eu não tenho esse sonho, eu não almejo isso. Mas eu acredito que as qualificações que estão ali são de maneira geral. São qualificações que nós, como homens, temos que olhar para elas e tentar ver se nós temos isso na nossa vida. Então, eu acho que é muito importante e vamos fazer então a leitura. Eu vou ler aqui na nova versão internacional. Diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Meus queridos, são muitas características, nós não poderíamos passar por todas elas, obviamente. Então, eu unifiquei elas em alguns blocos, separei ali em 4 blocos, porque elas meio que falam uma com a outra. O primeiro bloco é em relação à família. Ali no texto ele cita: um homem deve ser marido de uma só mulher, governa bem a sua casa e seus filhos o obedecem. Obviamente, eu não preciso dizer que assim, a fidelidade é algo fundamental dentro de uma relação. É meio que aquilo chover no molhado. Só que o nosso Senhor Jesus, ali no Evangelho, ele fala o seguinte, que não é somente o toque, não é somente o ato. Ele diz que você pode pecar contra a sua esposa de qual maneira? Com
olhos, com o seu pensamento. E hoje eu vejo, queridos, em dados, até na própria clínica, homens com muitos desafios. Quais são esses desafios? Lidar com essa bênção e maldição a qual hoje nós temos nas nossas mãos. E aonde está o desafio? Isso aqui não é encontro de casal, eu não irei me aprofundar nas temáticas, mas eu falo sobre pornografia. De cada 10 homens, 8 acessam pornografia. Quando eu falo pornografia, não somente vídeos e tudo mais, falo sobre fotos. Hoje na rede social ficou muito fácil o acesso. E aí o homem não tem nada o que fazer, está tranquilo, já não gosta de assistir mais o Jornal Nacional, ele fica ali no Facebook, no Instagram, no TikTok, vendo dancinha, vendo mulheres fazendo exercício na academia, mulheres de biquíni, e isso é um mal tremendo, um mal que nós não falamos, mas precisamos falar. Existe um desafio e cada um de vocês precisa autoanalisar. Por quê? Às vezes não é pecado, minha esposa está lá tranquila, mas aqui, o imaginário voa, o imaginário viaja. Então nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar. E uma outra reclamação que eu tenho ouvido constantemente, eu até cunhei um termo aí, não sei se ele já existe, mas quem sabe eu posso até patentear. Mas é viúva de maridos vivos. O que significa isso? São homens que eles não querem fazer nada. Eles não querem fazer nada. Eles trabalham e acham que aquilo é o suficiente. Eu trabalhei, eu coloco dinheiro dentro de casa. Amor, vamos sair para tomar um café? Não quero. Vamos dar um passeio? Não quero. Vamos fazer uma viagem? Não quero. Vamos na igreja? Não quero. É um homem morto. Por quê? Na cabeça dele, ele cumpriu a tarefa dele. Porque ele foi ensinado que a vida é só trabalhar. Só que a pessoa que está do seu lado, ela tem necessidades, ela tem desejos. E assim, chega uma pessoa na clínica, a grande maioria são mulheres. Ela chega lá, ansiedade. Ansiedade. Todas elas desembocam no setor família. Lucas, meu marido não me dá atenção. Meu marido não me dá atenção. Assim, eu nem sei como reverter esse quadro, porque assim, chega a ser diariamente. Agora, maridos, o que a gente pode fazer? Eu sei que é um desafio. Mas a partir do momento que você aceitou ficar com uma pessoa ao seu lado, você precisa dar esse suporte para ela. Lucas, domingo à tarde, eu quero assistir meu futebol, ficar com o pé para cima. Meu querido, sua esposa está ali. Ela precisa de você. Ela tem necessidades diferentes de você. Eu sei que é desafiador para nós, como diz o pastor Cláudio Duarte, dentro da nossa caixinha. Mas ela precisa de você. E eu vou falar um negócio para você. Como nós falamos aqui sobre os filhos que obedecem. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. Quando o casal está bem, as coisas funcionam. Quando o casal, homem e mulher, está bem, as coisas tendem a andar de uma forma boa dentro de casa. Estou falando verdade ou mentira? Então assim, o casal precisa estar bem. Só que hoje nós temos uma idolatria em relação aos filhos. Filhos são aqueles que eles passam pela nossa vida. Eles não são nossos. Nós somos aqueles que nós vamos auxiliar. Mas a ideia é, com aquela que eu comecei, eu termine a jornada. E não é com o filho, é com a pessoa que está ao seu lado. Então assim, você precisa valorizar o seu casamento, em detrimento muitas vezes aos seus próprios filhos. Ok? Esse é o primeiro fator. Depois o apóstolo ele vai trazendo aqui algumas advertências. Ele diz que o homem não deve ser dado ao vinho, ao dinheiro e que não seja violento. Nós, como comunidade adventista, entendemos que nós não devemos fazer uso de bebidas alcoólicas. Algumas comunidades aí até fazem e tal, mas enfim. Então assim, eu não preciso falar para você que você não deve beber vinho. Mas homens têm uma tendência maior que mulheres de se viciarem. Você já viu clínica de reabilitação de mulheres?
Entendeu? Então o homem tem essa dificuldade de manejar o vício. E aqui nós falamos sobre álcool, drogas, sobre comida. Entendeu? Então nós podemos interpretar esse vinho como cuidado com a alimentação. Falamos sobre isso hoje ali na classe dos jovens. Eu vou falar um negócio para você. A pessoa que consegue controlar o seu paladar, ela consegue controlar qualquer coisa. Então nós precisamos dar atenção a isso. O controle daquilo que nós ingerimos. Entendeu? E ele vai falar também sobre o dinheiro. Hoje nós vivemos num mundo extremamente filósofo e baixo humano, vai falar a sociedade do desempenho, sociedade do cansaço. O homem que trabalha até se extenuar. Isso aí é legal, é bonito. Só que assim nós precisamos ter um equilíbrio. Não trouxe a frase aqui, mas eu tenho ela para usar numa palestra de Ellen White. Ela fala o seguinte: homem, ela está direcionada a palavra dela aos homens. Isso aí está no lar adventista. Ela diz o seguinte: se você trabalha tanto que você não tem tempo para a sua casa, o ideal seria que você procurasse um outro trabalho. Eu sei que nesse mundo louco nosso, onde o dinheiro move tudo, nós precisamos trabalhar para comer, entendeu? Não é de brincadeira, mas nós precisamos também nos adaptar a viver talvez uma vida mais simples, porque os seus filhos precisam de você. Eu sei que muitos adventistas é necessário, mas acabou 7 horas da noite, já voltam ao trabalho e entram na jornada. Eu entendo perfeitamente. A educação está cara, a saúde está cara, está tudo caro. Fizeram promessas para nós aí que não estão cumprindo, está tudo muito caro. Mas eu tenho certeza que lá na frente, além das viagens, dos passeios, a sua mulher e seus filhos vão lembrar do tempo que vocês passaram juntos. Então, questões que nós temos a pensar. E sobre a violência, eu já falei um pouquinho aqui, mas fazendo uma pesquisa aqui na cidade de Araraquara, ano 2023, até outubro, nós temos mais ou menos 700 mulheres que pediram medidas protetivas para a justiça. Vocês sabem o que é isso? São mulheres que dormiam com uma pessoa ao lado, e devido a uma questão da vida, agora elas se sentem ameaçadas. 700 mulheres. Podemos encher essa igreja aqui pelo menos umas 5 vezes. Vizinho nosso, cidade de Araraquara, pediram medida protetiva. Então, assim, homens, nós não somos animais. A força que Deus nos deu, diferente da genética das mulheres, é para a proteção delas, e não para agressão. A Camila, quando falou aqui, eu acho que há um mês atrás, ela citou algo bem legal, que ela fala assim, ela falou: quando meu marido vai à noite para a faculdade, eu durmo, mas de forma mais leve. Eu só consigo dormir de uma forma mais profunda depois que ele chega em casa. Por quê? Eu me sinto protegido, eu me sinto guardado. E essa é o papel do homem. Quando a sua mulher olhar para você e tiver medo de você, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Ela precisa se sentir segura, protegida. É por isso que nós somos geneticamente diferentes. Exatamente por isso. Nós não somos animais irracionais.